Salve! Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais este vídeo de cultura racional. Peço que se inscreva no canal, por gentileza, compartilhe com pelo menos 3 pessoas. Se você desejar adquirir o livro físico, é no www.culturaracional.com.br. Vou dar sequência na página 82. Por não saber o que faz, quanto mais sofre, mais tem que sofrer. Quanto mais pena, mais tem que penar. E por não saber o que faz, são seres insaciáveis, e por não saber o que faz, são seres em sofrimento. Por não saber o que faz, o sofrimento no mundo inteiro sempre, aumentando cada vez mais. Está aí a luta do nada. A luta do nada, quanto mais luta pelo nada, mais sofre. Quanto mais luta pelo nada, mais se martiriza. Quanto mais luta pelo nada, mais sem sossego. O nada não dá sossego a ninguém. Quanto mais luta pelo nada, mais tudo dá em nada. A luta de tudo acaba em nada, por tudo acabar em nada. De repente, a centelha da aparência de vida apagou. Aí o que adiantou lutar tanto, 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 para acabar em nada? De repente, sem esperar, essa sempre foi a luta do bicho, que nunca soube o porquê de seu ser um bicho de origem racional. O consciente positivo é racional. Já é completamente diferente por julgar o nada como o nada deva ser julgado e traçando a vida completamente como ela deve ser. Traçando a vida pelo lado racional, pelo lado de dominar o nada e não ser dominado pelo nada. Então, racionalmente é o tudo e o tudo não se deixa dominar pelo nada. Isso depois que tem convicção do mundo racional. Com a convicção que tem do mundo racional, tem condições de dominar o nada e não ser dominado pelo nada. Mas isso quem já tem convicção justa e certa do mundo racional. Mas os que ainda estão na categoria de animal racional, como animal, são dominados pelo nada, porque o animal julga o nada acima de tudo por ser o mal. Então, o animal é joguete do nada, dominado pelo nada, massacrado pelo nada, sofrendo pelo nada, martirizado pelo nada, subjugado pelo nada, escravizado pelo nada, obsedado pelo nada, fanatizado pelo nada, embriagado pelo nada e destruído pelo nada. São os que estão na classe de animal racional. Ainda não tiveram condições de conhecer o porquê de assim ser. Desta forma, é sofrer sempre, a forma negativa de viver. Dominados pelo nada, cometendo absurdos pelo nada, cometendo crimes hediondos pelo nada, pensando tudo ser e de repente acabando em nada. Se o nada tudo fosse, todos viviam felizes e contentes. Por o nada nada ser é que todos vivem sofrendo e martirizados sempre. O nada não tem base nem lógica, porque não tem nada para provar a ninguém. Se o nada tudo fosse, não existia sofrimento nenhum. Por o nada nada ser é que o sofrimento vem destruindo todos que são dominados pelo nada, porque o nada não garante ninguém, e não tem nada para dar a ninguém, somente ilusão. Ilusão e mais ilusão, fantasias e mais fantasias, aparências e mais aparências, ficando como animal, livre pensador, dominado pelo mal, pela ganância, pela ambição, pelas vaidades. E assim vejam o que é a fase racional e o que foi a fase que terminou a fase do animal racional. A fase racional, o equilíbrio total de todos, todos melhores em tudo, por serem mais equilibrados e como animal completamente desequilibrados. Mas tudo isso tem a sua razão de ser, por no princípio deixarem de ser o que eram para serem o que são. Deste modo e desta forma, encontrarão nas páginas brilhantes dessa cultura do mundo racional o desejo de todos realizado, voltar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim está aí o conhecimento de preparação de toda a humanidade para alcançar a absolvição dessa prisão da vida da matéria. Estavam aí todos presos pela matéria, sem saber, sem conhecer o porquê assim estavam, sem saber e sem conhecer o porquê deste estado, dessa forma de ser.
Estava aí sem conhecer o porquê de tudo e o porquê de todos. Estava aí sem conhecer de onde vieram e para onde vão. Estava aí sem conhecer o porquê de assim serem e o porquê todos assim são. Estava aí sem conhecer a causa e a origem de assim ser. Estavam aí sem conhecer o porquê da vida assim ser. Estava aí sem conhecer o porquê de sua cultura assim ser. Estava aí sem conhecer o porquê da estrutura deste mundo assim ser. Estava aí sem conhecer o porquê que assim ficaram desconhecidos de seu ser. Estava aí sem conhecer o porquê dessa categoria tão ridícula de animal. Estava aí sem conhecer o porquê de tantos mistérios sem ter solução. Estava aí sem conhecer o porquê de serem racionais. Estava aí sem conhecer a sua verdadeira origem, do seu verdadeiro natural de ser. E por todos esses motivos e outros mais, não poderiam organizar uma estrutura de vida que pudesse corresponder a todos, para que todos pudessem viver alegres, felizes e contentes. Estavam aí sem saber como se organizar para viver com paz, amor e fraternidade entre todos. Não podiam de jeito algum formar uma estrutura que pudesse servir todos e agradar todos. Então, a estrutura feita à moda de quem não sabe o porquê de sua existência na Terra, e muito menos a existência do mundo, por não saber, não podia estruturar uma coisa adequada à natureza e à vida de todos. Então, a estrutura criada por quem não sabe por que tudo existe não podia ter bons resultados e, por isso, uns tantos satisfeitos e outros tantos insatisfeitos, uns bem e outros mal. A vida, então, dessa maneira, tinha que ser uma vida desregulada e, por ser desregulada, desequilibrada. E o desequilíbrio em prol de todos, e onde há desequilíbrio, não há ajustes. Onde não há ajustes, há as diversidades. Onde há as diversidades, se multiplica o desequilíbrio. Onde existe o desequilíbrio, ninguém se entende, ninguém se compreende, porque o desequilíbrio leva à loucura, e a loucura à ferocidade. E a ferocidade leva à desumanidade, e a desumanidade leva às monstruosidades. E daí os entendimentos são passageiros. Hoje estão se entendendo, amanhã já desentendidos. Hoje são amigos, amanhã são inimigos. E assim a vida se tornou uma confusão entre todos, a ponto de todos aparentemente estarem satisfeitos, mas verdadeiramente insatisfeitos. Todos aparentando o que não são. No íntimo uma coisa e por fora outra. Então aí a vida caiu no ridículo, passando todos a desconfiarem uns dos outros e não terem mais confiança em ninguém, nem em si mesmo, e daí se desenvolvendo as balbúrdias, as brigas, os choques, as revoltas, as vinganças e o desrespeito a tudo e a todos, consumando assim uma verdadeira calamidade por o senso normal deixar de existir e o desequilíbrio de tudo persistir. Tudo isso por não encontrarem a forma certa de viver, porque se tivessem encontrado a forma certa de viver, saberiam como viver. E por não encontrar a forma certa de viver, é que nunca puderam acertar como desejavam acertar e como sempre procuraram acertar e como sempre todos fazendo tudo para acertar. E quanto mais procurando acertar, mais tudo se desenrolando completamente o contrário. E por se desenrolar o contrário, está aí o souvenir da vida, tão delirante e atordoante, todos sufocados em angústias, por procurar acertar sempre e não conseguir acertar. Tudo isso existe uma justa causa. A justa causa é porque estavam na classe de animal irracional. E essa classe, por não conhecer o seu estado de animal, julgando-se prepotente, capaz de levar o mundo à perfeição com as aparências, o que nunca pôde conseguir, porque aparências não são verdades. Dessa forma, todos em busca da verdade, todos à procura da verdade, sem saber onde encontrá-la, porque não existia na fase de animal racional, muito menos no encanto, porque tudo que está em evolução, em degeneração, está no estado de transformações, e onde tudo se transforma, está fora da linha certa. A linha certa é racional e não a linha animal. Na linha animal, as incertezas de tudo, e por isso todo animal é um livre pensador. E o pensamento não está condicionado
a organizar um bem-estar geral, como nunca pôde organizar, por desconhecer a sua verdadeira origem, o seu verdadeiro natural, seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, no mundo inteiro, por mais que fizessem por acertar, tudo sempre por acertar, e tudo sempre em multiplicações de desacertos, e tudo sempre mudando para pior, e tudo sempre indo para pior. Ninguém podia viver bem, ninguém podia viver em paz, por o desequilíbrio de tudo ser demais. Essa é a formação da energia magnética que acarretou todos os males para cima de todos, por isso todos nessa classe de sofredor. Mas chegará o tempo de tudo acertar racionalmente. Por via racional, tudo certo e tudo salvo eternamente. Por via do animal, todos de mal a pior sempre. E assim foi a vida do animal racional, a procura sempre do bem de si mesma e de todos, sempre por encontrar, mas agora encontrará o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E assim a vida hoje cai na realidade de todos os tempos, que é o que há muito todos vinham pesquisando para encontrar, por causa do conflito consigo mesmo, de viver a vida inteira para encontrar a verdadeira solução definida, com base, com prova e com comprovações de todas as maneiras, de todas as formas e de todos os jeitos. Para encontrar o profundo ser, o verdadeiro ser lógico, a descoberta da verdadeira origem do animal de origem racional, até que chegou a época de todos serem contemplados, porque há muito procuravam e necessitavam de uma definição lógica perfeita com base e lógica racional. Então hoje toda essa humanidade é felicíssima de uma forma tal que não tem expressão autêntica racional para poder agradecer a suprema fonte divina celestial do mundo racional, que não há como comungar esses agradecimentos a não ser com os seus atos de nobreza racional. Atos de nobreza são atos de convicção de alta impressão racional. São atos elevadíssimos de comprovação de gratidão ao mundo racional. A legítima fonte e morada da eterna riqueza dos infortunados que viviam à procura da maior fortuna de sua vida, que era conhecer e saber como poderia ser salvo eternamente. Como hoje aí está em suas mãos, sua verdadeira salvação e de todos, a volta ao triunfo eterno, o mundo racional. E assim todos bem, todos felizes e contentes para o resto da vida, por todos estarem de volta à sua morada eterna, querida, o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional e da origem do animal racional. E assim, pelo redígio racional de paz, amor e fraternidade entre todos, os hinos de louvor ensurdecerão o mundo inteiro pelas hostes verdadeiras do mundo racional, de paz, amor e fraternidade, dos iluminados que aí estavam e pregados na terra como animais. E hoje todos libertos, despregados, como animais que aí estavam pregados na terra, como terra, hoje todos despregados daí para fora, o polo mais alto da vida de todos, que é a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, depois de despregados da terra como animal, deixará de ser animal, dando um pulo mais alto da vida para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, neste pulo do despregar o animal desse chão, a vibração do animal é tão grande que se tornará incalculável a sua satisfação do esplendor racional. Esses momentos emocionantes que por toda parte da Terra vão se dar. O clamor público universal se levantando em honra ao mundo racional, os lampejos da redenção, os lampejos dos delírios, os lampejos da alegria, os lampejos da satisfação de um modo geral, é uma coisa incalculável, da alegria emocionante de todos de um modo geral, todos afogados de satisfação e emoção, todos afogados no delírio da consciência e da conscientização racional. As sublimes horas do mundo inteiro somente são racionais. Então aí germina o germe da felicidade, da paz, do amor eternamente.
Tudo isso se encaminhando para dentro de algumas horas se dar. O deslumbramento do mundo racional e a cultura verdadeira do mundo racional em mãos de todos e tudo em serenidade e respeito ao mundo racional. E assim está aí a beleza das belezas, as grandezas das grandezas, as felicidades das felicidades, todos voltarem a ser o que eram no seu mundo eterno, racionais, puros, limpos e perfeitos, e encerrando este tempo perdido aí de bicho racional, por saber o porquê que vieram aí parar em condições incompatíveis consigo mesmo, em pensar ser o que é e não admitir ser como é. Eu não admito ser como eu sou porque tenho horror do meu ser assim ser. Eu sou contra o meu estado de ser, tenho revolta de assim ser. Eu queria ser de outra maneira porque não admito ser como sou. Sou tudo e não sou nada. Não posso pensar que sou tudo, porque nada sou. Eu não admito ser o que não sou. Sou hipócrita e não queria ser. Sou fingido e não queria ser. Sou ceboso e não queria ser. Sou morrinhento e não queria ser. Finjo de bom, mas sou mal, não queria ser. Sou fingido, não queria ser. Eu não queria ser como sou. Sou desequilibrado e não queria ser. Vivo de aparência e não queria viver assim. Sou revoltado com o meu modo de ser. Vivo à custa dessa natureza sem saber por quê. Sou aqui uma parasita explorando tudo. Minha gente, bora estudar o livro Universo em Desencanto para poder sair deste planetinha, né? E voltar para o estado natural de pureza no mundo racional. Muito obrigada, assista os vídeos anteriores, assista os que virão, compartilhe por gentileza e até o próximo vídeo. Salve, salve, tchau, tchau.